Amém, meus irmãos, graça e paz. Amém. Para o pessoal que está em casa, realmente a experiência é outra. A gente aqui consegue perceber a presença de Deus de maneira maravilhosa no nosso meio, por meio da reunião dos crentes. E é isso daqui mesmo, pastor Maurício está certo quando ele diz que igreja remota fere um princípio básico do que diz a fé cristã, que é a reunião, o ajuntamento, a congregação. Então, ainda que o momento nos proporcione ou nos leve a de alguma forma estarmos em nossas casas acompanhando o culto, se você tem possibilidade, meu irmão, não decida por ficar em casa, venha à igreja, cultue ao Senhor, porque isso é o que nos faz igreja. Então nós vamos continuar louvando ao Senhor por meio da palavra, até quantos anos? 11? Crianças até 11 anos podem acompanhar a tia Raeli. Enquanto as crianças vão, quero agradecer às nossas visitantes, Zilma e Ângela, que, cadê? Elas estavam ali. A senhora é a? Zilma. A Ângela está lá atrás. A Ângela preferiu ficar escondidinha ali. Cuidado com esse moço aí do seu lado, viu? Esse moço aí, ele é meio problemático, tá bom? Mas sejam bem-vindas. Elas estão aqui para um tratamento cardíaco e eu queria chamar os irmãos para que nós possamos orar por elas. Aproveitando então que elas estão fazendo essa visita, que a gente possa abençoá-las também. Se a tia Amanda puder encostar aqui com a Zilma e vamos ver, cadê? A Letícia, puder encostar lá com a Ângela, por favor, para orar com ela, tá bom? E aí nós vamos orar. Gostaria de chamar toda a igreja para que a gente ore por essas irmãs, para que elas tenham um período aí de bênção da parte do Senhor, que esse tratamento seja bem sucedido, certo? Então vamos orar então. Pai, nós agradecemos porque temos as nossas irmãs aqui conosco, sabemos que o Senhor é quem tem conduzido as suas vidas até aqui e confiamos na Tua provisão sobre as vidas delas, Pai. Sabemos que esse tratamento é necessário e elas saem de longe para vir aqui buscá-lo e pedimos que o Senhor, Deus, com a Tua poderosa mão, possa trazer sucesso, possa trazer orientação aos médicos, a todos aqueles que participarão desse processo, para que elas saiam daqui glorificando o Senhor, por ver a boa mão do Senhor agindo nas vidas delas. Conduza, Pai, em tudo o que elas ainda precisam fazer, inclusive na volta para suas casas, para que elas possam perceber, mais uma vez, a poderosa e boa mão do Senhor acompanhando-as em seus caminhos. Muito obrigado, Pai, mais uma vez pela presença dela conosco. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe e sejam sempre bem-vindas. E vamos lá ao nosso texto de Esdras, capítulo 5. Nós leremos o versículo 1 e o versículo 14. Esdras, capítulo 5, versículo 1 e versículo 14. Nós estamos numa jornada no livro de Esdras, numa série que foi denominada Da Babilônia a Jerusalém, que retrata essa volta, ou esse novo êxodo, né, como é tratado, do povo de Israel de volta à terra de Jerusalém. E nós já passamos por bastante coisa. O povo já experimentou a boa mão de Deus com eles, já experimentou oposição, já experimentou sucesso, e agora nós estamos num momento meio crítico da história. A oposição teve sucesso na tentativa de impedir que as obras fossem realizadas ali no templo, e então as obras nesse momento estão paradas. Mas nós vamos ver daqui para frente como que Deus continua a se revelar nessa história e como que Ele continua a conduzir essa história para a sua glória. E nós vamos ler o texto então, Esdras capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 14. Aqueles que quiserem se colocar de pé, fiquem à vontade, faremos a leitura do texto em reverência. Assim que terminarmos a leitura, fizermos a oração, os irmãos podem se assentar. Já estou avisando agora, porque corre o risco de eu esquecer depois e os irmãos ficarem em pé desnecessariamente, tá bom? Então vamos ler o texto que diz assim: O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém,
em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Versículo 14 do capítulo 6. Versículo 14 do capítulo 6 diz assim: os anciãos dos judeus iam construindo e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. E assim nós iremos orar, pedindo ao Senhor que nos conduza. Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz, não é uma opção para nós, Pai. Estamos aqui em busca do Senhor, ainda que inconscientemente, ainda que viemos para cá para simplesmente cumprir uma religiosidade, que o Senhor possa nesse momento atingir a nossa necessidade, que é ouvir a Tua voz, que é sermos corrigidos e que é sermos levados a olhar para o Senhor como a fonte da nossa esperança. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como já foi explicado, nós estamos aqui nessa série, né, da Babilônia a Jerusalém, e o capítulo 5 e o capítulo 6 de Esdras, eles podem nos ajudar a ter um olhar de esperança para o momento em que o povo de Israel está vivendo aqui, e também para o momento em que nós estamos vivendo. Então eu meio que coloquei uma pequena série dentro da grande série, para que a gente possa caminhar dentro desses dois capítulos, 5 e 6, e assim percebermos as faces da esperança. As faces da esperança. Quando nós pensamos em esperança, nós precisamos, antes de qualquer coisa, entender que a nossa esperança é Cristo. Cristo, unicamente. A nossa esperança é Cristo. Mas existem formas de Deus manifestar ou produzir essa esperança em nós, baseado na obra de Cristo. E nós vamos olhar, domingo após domingo, na medida em que tivermos os nossos encontros, olhar quais são faces dessa esperança ou maneiras de Deus produzir essa esperança em nós. Mas primeiro vamos pensar aqui no que não é esperança. Converse com um torcedor são paulino. Converse com um torcedor são paulino e você vai ver que as esperanças deles estão minadas. Toda temporada é a mesma coisa, não é não, Elisa? Toda temporada é a mesma coisa. A gente começa bem os campeonatos, a gente ganha do poderosíssimo Barueri, a gente ganha do poderosíssimo Penapolense. Na verdade, a gente até perdeu para Penapolense, né? Então não tem nem como falar disso. A gente ganha de times poderosíssimos do interior de São Paulo. Mas, na hora de enfrentar os grandes, nas eliminatórias, nas fases decisivas, a gente acaba deixando a desejar. E desde 2012, o torcedor são paulino é um torcedor desesperançoso. Olha para o time ganhando e fala, cara, não adianta nada. Isso aí é fogo de palha, logo, logo nós estamos chorando de novo. É a mesma coisa mais ou menos de olhar para o torcedor vilanovense. O sonho do torcedor vilanovense é ver o Vila Nova jogando a Série A, não é não? Não é não? Jogando a Série A, entre os grandes. Mas isso não tem acontecido. Passamos perto, por pelo menos 2 vezes que eu me lembre, né? Que eu me lembro, perto, muito perto, e deixamos escapar a classificação, o acesso à elite do futebol brasileiro. E quando a gente conversa com essas pessoas, é basicamente assim, cara, a gente até gosta, mas a gente sabe que, infelizmente, está longe de a gente atingir os nossos objetivos reais. Mas quando nós pensamos na verdadeira esperança cristã, é uma esperança que nunca decepciona. O apóstolo Paulo, aos Romanos, ele vai dizer exatamente isso. A esperança não decepciona. Por que que a esperança não decepciona? Porque, ao contrário dos times que foram citados, a esperança em Cristo, a esperança cristã, ela é uma esperança firme, muito bem estabelecida e inabalável, imutável. Os times que nós citamos mudam de técnicos, mudam de jogadores, mudam de direção e nada muda no fim das contas. Mas quando pensamos na esperança cristã, o nosso Deus, ele é único e unicamente eterno, unicamente todo-poderoso e capaz de fazer animar em nossos corações a verdadeira esperança. É por isso que nós temos esperança, porque o nosso Deus não muda, Ele é único, Ele é imutável, e nós podemos confiar nele.
E pensando nisso, eu quero compartilhar com os irmãos um pouco disso. Como que Deus, então, em Cristo, começa aqui no texto, animando a esperança daqueles que estavam já, quem sabe, desesperançosos. Deus começa falando. Deus começa falando. Como que Ele anima a esperança das pessoas? Falando. E os versículos que lemos dizem isso. Olha, Ageu e Zacarias foram usados por Deus para profetizar, dizendo: voltem aos trabalhos, porque o Senhor é com vocês. E nós poderíamos ser levados a pensar, tá, mas esses homens falaram. Sim, eles falaram da parte de Deus. Em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 21, nós vemos Pedro dizendo de maneira muito clara o quê? Nenhuma profecia é dada por particular elucidação. Antes, Deus escolheu homens santos para inspirá-los e falar por meio deles. Então, quando Deus escolhe homens para falar ao seu povo, para dar-lhes esperança, é o próprio Deus falando ao seu povo para continuar. É o próprio Deus falando ao seu povo: sigam, não desanimem, não parem, continuem firmes, porque eu estou com vocês. E a gente pode ver vários exemplos nas Escrituras, aonde Deus fala com o seu povo, e aonde Deus fala com esses homens santos que Ele separa. Um dos exemplos que foi citado recentemente é o exemplo de Moisés. Deus chama Moisés e numa aparição sobrenatural, Deus conversa no tete-a-tete com Moisés e fala para ele: cara, você vai ser usado. E ainda que titubeando, Moisés vai. E chega num determinado ponto da caminhada em que Deus fala assim: cara, eu já não vou mais. Fala para o povo aí que eu não vou mais, porque eles me desobedeceram. E essa palavra de Deus, esse falar de Deus por meio de Moisés, de que ele não iria mais, gerou tamanho desespero no povo que eles começam a lamentar. Porque eles tinham um entendimento de que era o pecado deles que estava fazendo com que o Senhor se virasse contra eles. Mas mais uma vez Deus fala a Moisés, e Moisés conversando com Deus, intermediando ali a relação, e Deus fala: tá bom, então eu vou. E esse falar de Deus é o que vai animando o povo na caminhada. É o que vai trazendo esperança. E aqui, quando nós olhamos para o contexto, são 16 anos de paralisação das obras. O povo estava animado. Deus move o coração de Ciro, Deus move o coração dos líderes, Deus move o coração do povo, Deus move o coração de gente que eles nem imaginavam para disponibilizar recursos, e eles estavam animados. De repente chega a oposição e fala: para tudo, acabou, bora aí, ó, todo mundo, até com espada esses homens chegam e falam: acabou a obra, podem ir embora. E eles param. E pode até ser que passou pela cabeça deles o seguinte: cara, é justo que a gente passe por isso, porque nós pecamos, é justo que Deus tenha nos tirado de lá, nos dado uma falsa esperança, e hoje nós estamos aqui sofrendo por causa do nosso pecado. Eles poderiam até mesmo ter perdido a esperança, por reconhecerem a sua condição. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, e esse povo precisou ser relembrado disso, e nós precisamos ser relembrados disso. Quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Ele fala, Ele faz. Porque Ele não é um ser ou uma pessoa de duas palavras. Ele não é homem para mentir. Ao contrário dos ídolos, Ele não nos ilude. Mas Ele nos dá uma esperança certeira. E Ele começa animando essa esperança nos nossos corações, falando conosco. E aí qualquer um de nós pode pensar assim: tá, mas o que tem de novidade nisso, pastor? Deus fala com a gente, certo? A gente tem a Bíblia, a gente tem pessoas que são usadas por Deus para falar da parte de Deus, a gente sabe que Ele fala conosco. Sim, pode parecer um tanto óbvio, mas na prática isso parece um tanto distante de nós.
Quando nós olhamos para a igreja, ou para parte da igreja, nos nossos dias, parece que nós temos muita consciência de que Deus fala, mas pouca disposição para ouvi-lo. Parece que nós temos muita consciência de que Deus usa homens santos para falar conosco, para nos exortar, para nos animar, para nos incentivar, mas pouca disposição para olhar para esse Deus e falar: é o Senhor quem está me dizendo isso, então eu vou. Eu vou. Então, ainda que seja óbvio que nós tenhamos esse privilégio de que o Deus dos céus, Criador de todas as coisas, fale conosco, é um tanto preocupante que, ainda que esse Deus se disponha ao papel de falar com criaturas pecadoras como nós estejamos com os nossos ouvidos fechados. Isso é preocupante, isso é preocupante. Porque sim, Deus fala, mas é necessário que nós estejamos dispostos a ouvi-lo. E não somente ouvir, mas praticar o que Ele nos diz. Como foi falado na oração, essa é uma leitura que nós podemos fazer de boa parte da igreja. Ontem, conversando com um visitante, depois do culto dos jovens, ele disse: pastor, eu frequentava uma célula e depois da pandemia, ou durante a pandemia, essa célula foi acabando, as pessoas foram desanimando, desviando e pronto, acabou a célula. E eu disse para ele: rapaz, não é um privilégio só de vocês, não. Nós temos experimentado o mesmo aqui. É como se a pandemia tivesse se tornado um silenciador de Deus na cabeça de muitos daqueles que se dizem crentes. É como se a pandemia viesse para, de fato, calar Deus e, quiçá, até matá-lo. Porque nós paramos de ouvir a voz do Senhor e nos entregamos à desesperança. Nós paramos de ouvir a voz do Senhor e nos entregamos ao pecado. Nós paramos de ouvir a voz do Senhor e nos entregamos ao individualismo, ao egocentrismo. Nós paramos de ouvir a voz do Senhor e nos entregamos à idolatria. Os nossos corações continuam queimando para ouvir um Deus que nos traga esperança de fato. Porém, na pandemia, muitos crentes têm feito o quê? Buscado em outros deuses, que não o Senhor. Deuses que têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam, têm pernas, mas não andam, têm mãos, mas não se movimentam. E a gente tem buscado nesses deuses, nessas criaturas, nesses ídolos, a esperança que só pela voz do Senhor nós podemos encontrar. Então, sim, é óbvio que Deus fala, mas é necessário abrirmos os nossos ouvidos. É necessário abrirmos os nossos ouvidos. Quando nós pensamos nessa atitude de Deus, de falar, nós podemos nos lembrar daquele episódio da pescaria maravilhosa, ou da pesca maravilhosa, de Lucas capítulo 5, versículo 5, se os irmãos quiserem dar uma olhada. É muito interessante a maneira como, mais uma vez, Simão Pedro tem um ensinamento bacana para nos deixar. E em Lucas capítulo 5, versículo 5, um pouco antes, quando Jesus chega, e aí Jesus diz para ele, no capítulo 4, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta tua palavra lançarei as redes. A esperança de Pedro é reanimada no momento em que o Mestre Cristo Jesus fala com ele e diz: vai lá e faz assim.
e ele é reanimado, mesmo tendo passado a noite inteira numa pesca mal sucedida. Pelas palavras de Jesus, ele diz: tá bom, eu vou. Quando nós olhamos para o texto de Gênesis, nós percebemos uma sequência no capítulo 1 de e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E nessa sequência do e disse Deus, todas as coisas são criadas. Então, mais uma vez, ainda que seja óbvio que para nós Deus fale, o falar de Deus não é algo que deve ser considerado como coisa natural, simplesmente. É um ato sobrenatural e poderosíssimo da parte do Senhor. É o Senhor de toda a terra, o Senhor de todo o universo, falando com criaturas insignificantes, dando vida a essas criaturas, dando propósito a essas criaturas, para que elas não mais sejam escravas dos seus pecados, mas vivam em comunhão com Ele. Quando Ele cria todas as coisas, no início de tudo, Ele cria tudo por meio de sua palavra. E Ele diz: e haja, e ouve. Porque a palavra de Deus é poderosa. E se ela é poderosa para criar, ela é poderosa para ressignificar as nossas vidas. Vidas que porventura estejam em pecado, vidas que porventura estejam escravas do mal, hoje Deus pode te fazer uma nova criatura, assim como no início da sua vida Ele te deu o fôlego de vida. Ele pode mudar e te livrar desse vício, dessa escravidão, porque em Cristo há salvação para todo aquele que crê. Porque a palavra de Deus é essa: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ouça a voz do Senhor, meu querido. Ouça a voz do Senhor, Ele fala. E a fala dEle é poderosa. Além disso, quando nós vemos na sequência do texto do Antigo Testamento, nós percebemos vários homens sendo chamados por Deus pelo simples diálogo. Imagine a história de Abraão, no capítulo 12, Deus chega até ele e conversa com ele, no capítulo 12 de Gênesis. E conversa com ele e diz: Abraão, eu vou te fazer uma grande nação. Sai da tua parentela e vai para o lugar em que eu te mostrarei. É uma fala de Deus que move Abraão com um coração esperançoso e crente, piamente crente e fiel ao Senhor, para fazer aquilo que o Senhor está dizendo. Sim, Deus falou com Abraão. E o diferencial nisso tudo, com certeza, é a presença de Deus falando com Abraão. Mas algo deve nos chamar a atenção. É a atitude de Abraão de ouvir a voz de Deus e se submeter. Já é maravilhoso Deus falar. Já é sobrenatural Deus falar. E se Deus falar é tão poderoso, a nossa atitude, no mínimo, tem que ser: sim, Senhor. A maneira como Deus fala com Isaías, ou como Deus conversa entre si ali na divindade: olha, quem há de ir por nós? E Isaías diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E nós podemos citar exemplos e mais exemplos de homens que ouvem a voz de Deus. Samuel, ainda criança, adolescente que está aqui hoje, presta atenção. Samuel, ainda criança, ouve de maneira audível e clara Deus chamando para um ministério maravilhoso. E por meio da atitude de um responsável, Samuel então pode responder: Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo te ouve. Talvez, meus irmãos, Deus esteja falando com os nossos filhos. Tomara que não sejamos empecilhos para que eles ouçam a voz do Senhor. Pode ser que nesse momento da vida do seu filho, Deus esteja o chamando ao arrependimento. E se pela sua vida ele não vê Cristo, pode ser que hoje você impeça o seu filho de ouvir a voz de Deus e responder positivamente. Não se deixe levar por isso. Não menospreze o falar de Deus. Busque
o Senhor, para que Ele fale com seus filhos. E busque o Senhor, para que quando seus filhos ouvirem a voz de Deus, vocês também tenham discernimento de dizer, sim, meu filho, é Deus falando com você, se entrega. Se entrega. Quando nós vemos em Mateus capítulo 1, pela palavra de Deus, o Salvador vem ao mundo. Um anjo se encontra com José e Maria em oportunidades distintas para falar-lhes da parte de Deus. Eis que o Messias virá. Pela palavra de Deus, nós não apenas fomos criados, mas como a esperança encarnada foi avisada que viria. Para que nós colocássemos a nossa esperança nesse Deus que é o próprio Cristo. Pela palavra de Deus, nós recebemos a mensagem maravilhosa das boas novas. Jesus Cristo vem ao mundo. E Ele veio. E Ele viveu uma vida santa, um ministério santo, e Ele foi morto de maneira santa, permanecendo santo, e Ele ressuscita ao terceiro dia de maneira santa, para que a gente olhe para Ele e perceba, eis aí o Salvador. Porque pela palavra de Deus, a nós é anunciada a salvação. Então não é somente óbvio que Deus fala, é necessário a nós ouvir a voz de Deus. Não é somente uma doutrina básica da fé cristã, é uma doutrina essencial. Ouvirmos o Senhor para não sermos levados por aí, balançados para lá e para cá por todo vento de doutrina. Ouvirmos o Senhor para termos a nossa fé sólida, na única pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Confiados na provisão de Deus o Pai, confiados na consolação do Santo Espírito, porque o Deus triuno fala conosco hoje ainda. Em Hebreus, no capítulo 1, o autor aos Hebreus vai dizer, olha, antigamente Deus falava conosco por meio dos profetas, mas hoje Ele nos fala por meio de Jesus Cristo. Mais uma vez, meus irmãos, não é somente óbvio que Deus fala. Para nós é necessário que Deus fale, para que a gente consiga experimentar a verdadeira salvação. É necessário que Deus fale para que a gente consiga experimentar a verdadeira esperança. Sabe por que o povo é animado no texto de Esdras que nós lemos? Porque Deus falou por meio dos profetas. Porque no momento em que Deus fala, o povo sabe, Ele está conosco. E se Ele está conosco, nós podemos enfrentar tudo, porque Ele é fiel e poderoso, e Ele é a nossa esperança. E a nós hoje, meus irmãos, é necessário ouvirmos a voz do Senhor. É necessário ouvirmos a voz do Senhor. Ele é o nosso bom pastor. E é isso que Ele diz para nós. Lá em João, no capítulo 10, versículo 16, Ele diz, olha, as minhas ovelhas vão ouvir a minha voz e elas não vão confundir a minha voz. Porque a voz do nosso bom pastor é inconfundível. E a voz do nosso bom pastor é doce. Ela jamais é ofensiva para aqueles que amam o Senhor. Ela jamais é ofensiva para aqueles que desejam glorificar o Senhor. Ela é uma voz doce. Ainda que o Senhor esteja te atingindo com a sua palavra, te chamando ao arrependimento, te chamando à transformação, à santificação, e ainda que isso doa na sua carne, porque isso está te fazendo morrer para a carne e viver para o Senhor, você precisa ouvir essa voz e se prostrar diante dessa voz e atender a esse chamado do Senhor. É necessário para todos nós, meus irmãos, ouvirmos o que Deus tem para nos dizer hoje. Talvez você esteja em pecado nesse momento. Talvez você esteja escravo de algum vício nesse momento. Ouça a voz do Senhor que diz que Ele é poderoso o suficiente para que por meio da verdade
Ele te liberte de uma vez por todas. Talvez o Senhor está te dizendo para que você reate um relacionamento de fidelidade real com a sua esposa e com a sua família. Um relacionamento de entrega como Cristo faz por sua igreja. E talvez seja isso que Deus está te dizendo. Assuma o seu papel. Não como uma maneira de jogar uma responsabilidade para cima de você e te deixar sozinho para resolver esse problema, mas como uma maneira de dizer: eu estou contigo. Assuma o seu papel e eu continuarei contigo, porque eu sou poderoso, eu sou o seu Deus. E talvez é isso que Deus está te dizendo: assuma a sua responsabilidade dentro da sua casa. Talvez as mulheres, Deus está dizendo: assuma a sua responsabilidade como esposas respeitosas, que amam seus maridos, que cuidam bem dos seus lares, que cuidam bem dos seus filhos. Esposas discretas, que buscam se ataviar, ou se adornar, ou se embelezar, unicamente para os seus esposos. Não para chamar a atenção dos de fora, mas para honrar aquele que está ali dentro, aquele com quem você fez uma aliança de fato. Às vezes Deus está te dizendo isso. E principalmente, pode ser que Deus está dizendo essa noite, para algumas pessoas aqui: assuma um compromisso verdadeiro comigo. Deixe morrer a sua vida e viva uma única vida comigo. Permita que por meio da minha crucificação, você seja crucificado comigo e eu te faça uma nova criatura. Às vezes Deus está te dizendo: para de pensar em experiências passadas, em decepções passadas, e assuma um compromisso real agora, de uma vida de gratidão à obra que Cristo fez por você. Pode ser que Deus está te dizendo: entregue a sua vida ao Senhor Jesus como o único Salvador dela. E se em algum desses exemplos você se encontra, eu quero orar por você. Mas pastor, eu não me encontro em nenhum desses exemplos, mas eu percebo que Deus está me falando outras coisas. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. E eu gostaria que você ficasse de pé. Se existe alguém que quer assumir o compromisso hoje de entregar a vida para Jesus e entregar os seus caminhos ao Senhor Jesus, como uma maneira de caminhar com Ele e só com Ele, em uma vida com Ele que se confunde com a vida dele, eu quero orar com você. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus se você ainda não o fez. Confesse-o como o único Salvador da sua vida. Assim você experimentará a verdadeira vida. E se você, pai, entende que tem falhado nos seus compromissos, a voz do Senhor é: eu posso te ajudar. Assuma a sua responsabilidade. Eu quero orar com você. Se você, mãe, tem falhado com as suas responsabilidades, quer se colocar de pé, a gente quer orar com você também. Filhos, que têm entendido, que têm falhado enquanto filhos, e querem entregar-se ao Senhor, coloque-se de pé que eu quero orar com você. Que bênção, né? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Um compromisso real, meus irmãos. Um compromisso real, é o que o Senhor nos pede. É um compromisso real, é um compromisso de vida. Ontem nós conversamos com os jovens basicamente isso. Se você não está disposto a morrer para si mesmo, você não pode ser um discípulo de Cristo. Não pode. E se você está disposto a morrer para si mesmo e viver em Cristo e somente nele, quero orar com você. Porque a voz dele é: vinde a mim. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar então? Pai, nós te louvamos, porque o Senhor fala conosco.
Como seria desastrosa a vida, Pai, sem a voz do Senhor a falar insistentemente conosco, que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa esperança. Obrigado, Pai, por ser a nossa esperança. E obrigado, Deus, porque sabemos que esses irmãos que agora estão decidindo, Pai, decidindo de verdade, com o coração, com todo o ser, serem discípulos fiéis do Senhor, colocar a esperança unicamente no Senhor, dedicar uma vida exclusiva ao Senhor, que esses irmãos sejam fortalecidos pelo Senhor, que eles sejam guiados pelo Senhor, Pai, na esperança e na certeza de que o Senhor é o Deus com eles. Emanuel é Jesus Cristo, Pai, o Deus conosco, que não nos abandona. Que a Tua presença, Pai, alcance esses irmãos que se colocaram de pé, para que o Senhor Jesus Cristo se manifeste na vida deles e por meio da vida deles, como uma maneira de o Senhor ser glorificado, porque o Senhor fala conosco. Obrigado, Pai. Obrigado por falar conosco. E que essa Tua graça, meu Deus, possa guiar os nossos caminhos, para a glória do Senhor, que estejamos sempre dispostos a, ouvindo a Tua voz, nos submetermos ao Senhor, em uma caminhada de santidade, de abnegação, de fazer morrer a nossa carne e fazer viver cada vez mais Cristo em nós, porque Ele é a nossa esperança. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença conosco. Continue falando conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém.